11. Combinação de alimentos. O conhecimento sobre a conveniente combinação de alimentos é de grande valor e deve ser recebido como sabedoria de Deus. Não tenhais à mesa, numa mesma refeição, variedade muito grande de alimentos. 3 ou 4 pratos são o bastante. Na refeição seguinte podeis ter uma mudança. Deve a cozinheira apelar para suas faculdades inventivas, a fim de variar os pratos que prepara para a mesa, não devendo o estômago ser compelido a tomar as mesmas espécies de alimentos refeição após refeição. Criam-se perturbações mediante combinações impróprias de alimentos. Há fermentação, o sangue fica contaminado e o cérebro confuso. O hábito de comer em demasia ou de comer demasiada variedade de alimentos na mesma refeição causa frequentemente dispepsia. Sério dano é assim causado aos delicados órgãos digestivos. Em vão protesta o estômago e apela para o cérebro a fim de que raciocine da causa para o efeito. A quantidade excessiva de alimento ingerido ou a sua combinação imprópria faz a sua obra prejudicial. Em vão dão sua advertência os avisos desagradáveis. O sofrimento é a consequência. A doença toma o lugar da saúde. Devemos cuidar de nossos órgãos digestivos e não impor-lhes grande variedade de alimentos. Aquele que se enche com muitas espécies de alimentos numa só refeição está causando dano a si próprio. É mais importante que comamos o que se harmoniza conosco do que provarmos de cada prato que é posto diante de nós. Não há em nosso estômago uma porta pela qual possamos ver o que vai lá dentro. Assim, devemos usar nossa mente e raciocinar da causa para o efeito. Se vos sentis irritados, parecendo que tudo vai mal, talvez seja porque estáis sofrendo as consequências de comer grande variedade de alimentos. Os órgãos digestivos desempenham parte importante na felicidade de nossa vida. Deus nos deu inteligência para que pudéssemos saber o que usar como alimento. Não devíamos nós, como homens e mulheres ajuizados, analisar se o que comemos é próprio ou irá nos causar danos? Pessoas que têm azia possuem em geral má disposição. Tudo parece ser-lhes contrário, e eles são inclinados a tornarem-se mal-humorados e irritáveis. Se deve haver paz entre nós, devemos dedicar mais atenção à questão de ter um estômago pacífico. Frutas e verduras. Não deve haver grande variedade em cada refeição, pois isto incita ao excesso na comida e produz má digestão. Não é bom comer verduras e frutas na mesma refeição. Se a digestão é deficiente, o uso de ambas ocasionará com frequência perturbação, incapacitando para o esforço mental. Melhor é usar as frutas numa refeição e as verduras em outra. O cardápio deve ser variado. Os mesmos pratos, preparados da mesma maneira, não devem aparecer à mesa refeição após refeição, dia após dia. O alimento é tomado com mais prazer e o organismo mais bem nutrido quando é variado. Sobremesas requintadas e verduras. Pudins, cremes, bolos, doces e verduras, tudo servido numa mesma refeição, trará transtornos ao estômago. Necessitais manter em vossa casa a mais apropriada espécie de auxílio no trabalho de preparar vosso alimento. Em horas da noite, parecia que o pastor ficava doente, e um médico experimentado vos disse: eu anotei o vosso regime alimentar.
Comeis variedade muito grande de alimentos numa só refeição. Frutas e verduras consumidas juntas na mesma refeição produzem acidez estomacal. Daí resulta sangue impuro, e a mente não é clara porque a digestão é imperfeita. Deves compreender que cada órgão do corpo deve ser tratado com respeito. Em questão de regime alimentar, deveis raciocinar da causa para o efeito. Açúcar e leite. Em geral, usa-se demasiado açúcar no alimento. Bolos, pudins, massas, geleias, doces são a causa ativa de má digestão. Especialmente nocivos são os cremes e pudins em que o leite, ovos e açúcar são os principais elementos. Deve-se evitar o uso abundante de leite e açúcar juntos. Alguns usam leite com grande quantidade de açúcar no mingau, pensando que estão com isto praticando a reforma de saúde. Mas o açúcar e o leite combinados são responsáveis pela produção de fermentação no estômago, sendo, pois, prejudiciais. Misturas ricas e complicadas. Quanto menos condimentos e sobremesas forem postos em nossas mesas, melhor será para todos que participam do alimento. Todo o alimento misturado e complicado é prejudicial à saúde do ser humano. Os mudos animais jamais comeriam misturas como as que muitas vezes são levadas ao estômago humano. Alimentos requintados e complicadas misturas são destruidores da saúde.